Olá galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No vídeo de hoje nós vamos fazer um reparo, recuperação de placas PCIs quebradas, trincadas. Ou quando terminar um componente ele se solta, ele quebra a solda, ele quebra a parte onde ele é soldado. Nós vamos proceder aqui um reparo que é muito simples, que você consegue fazer em casa mesmo utilizando um ferro de solda. Um ferro de solda simples, de uns 30, 40, 50, 60 watts. Você também vai precisar de estanho para fazer esse processo, para fazer esse reparo, e também cola adesiva. Nem todos os casos são iguais, idênticos, então precisa ter um olho mais clínico e observar bem o tipo de trinca, o tipo de quebradura na placa. Tem muitos técnicos que eles rejeitam esse tipo de serviço, outros pegam e cobram muito caro, outros preferem substituir às vezes a placa inteira, uma fonte inteira. Eu já vi casos que eu presenciei, que eu fui comprar componentes em uma assistência técnica aqui da minha região, que a placa da fonte do home theater do rapaz, ela tinha oxidado. Em alguns pontos a trilha completa tinha oxidado. Daí o técnico falou: olha, eu não vou querer recuperar essa trilha tua, talvez seja melhor e mais barato, viável você comprar uma placa da fonte nova. E eu me lembro que o rapaz falou: olha, é um aparelho, né, que não existe peça, né? O próprio dono falou, é difícil encontrar. E se você conseguir recuperar, eu pago o valor X. Mesmo assim, o técnico ele não quis realizar o serviço, ele não quis arriscar às vezes fazer um serviço e o serviço voltar para a bancada dele, tá? Em muitos casos também pelo tempo perdido ali, em outros casos também pelo serviço pode ficar mal feito e o cliente retornar, mesmo o cliente sabendo, né, pedindo que ele fizesse. Às vezes tem uma série de questões relacionadas a isso e eu presenciei esse momento aí e tal. Depois o dono da assistência falou mesmo: olha, às vezes é melhor trocar do que se meter num pepino desse, né? Mas você pode tentar fazer em casa. Eu tenho uma placa aqui, a tua placa pode ser diferente, como eu já falei anteriormente para vocês. A tua placa pode ter uma trinca pequena, uma trinca maior. As trilhas elas podem ser bem menores do que essa, então a dificuldade ela aumenta dependendo do circuito. Tem placas de celulares também, às vezes que abre uma pequena trinca, placas de notebooks, entre outras diversas PCIs, tá? Eu tenho uma placa aqui, ela não está trincada, mas ela está quebrada mesmo. Eu quebrei de propósito essa placa para vocês verem. Esse aqui é um reator de lâmpada fluorescente, aquelas lâmpadas de tubo, tá funcionando. Mas eu quebrei aqui justamente para fazer esse vídeo, tá? Eu vou fazer esse vídeo, vou fazer o reparo, vou estar reparando novamente. Eu quebrei em um lugar aqui onde tem poucos componentes. A trinca ou a quebradura da placa, o rachamento da placa, poderia ter acontecido aqui nos componentes como resistores, jacks, Zener, entre outros componentes. Nós teríamos uma maior dificuldade às vezes de fazer o reparo, mas nada que impossível. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou utilizar a cola adesiva. Nós vamos ter que colar essa protoboard, porque nós precisamos do circuito que ele não fique se movendo assim, né, na hora que a gente está tentando fazer o reparo nele. Então nós precisamos colocar a placa, a PCI no lugar. Eu vou pegar uma cola adesiva aqui. Você pode utilizar a cola adesiva que você tiver disponível aí em casa. Nós vamos juntar aqui e vamos colar, tá? Vamos colar ele na posição correta. Como eu já falei anteriormente, às vezes ele só trinca aqui o terminal, por exemplo, um transistor, né? De tanto a gente ficar mexendo assim, ou ele esquenta, ou ele trinca com o tempo, ou existem diversos tipos de trinca que ocorrem na placa, às vezes uma placa de má qualidade. Tá, depois que você colou, nós temos a placa novamente como é para ser. Nós vamos fazer o reparo aqui. Deixa eu aproximar aqui. Vocês podem ver aqui, temos uma trinca em um lugar, dois lugares, né? Que ele faz parte do mesmo circuito.
mas a gente precisa efetuar a solda dessa parte aqui e dessa aqui, porque aqui tem uma linha de componentes do estágio do retificador da fonte. E aqui também nós temos outra trinca. Nós temos então uma, duas, três, quatro trincas que comprometerá o nosso circuito se a gente não reparar. Como nós podemos observar, essa placa ela tem um esmalte verde. Esse esmalte aqui é um verniz aplicado na placa, tá? A gente precisa remover ele para ter acesso ao cobre aqui para estar refazendo essa solda. Como eu disse anteriormente, a dificuldade aumenta se as trilhas forem menores, forem mais finas, tá, pessoal? Então, agora aqui, deixa eu aproximar melhor meu smartphone. Tá, galera, o que nós vamos fazer aqui? Você pode usar um estilete ou até mesmo uma faca bem afiada, que nós vamos estar raspando esse esmalte. Nós vamos raspar o esmalte na junção das placas. Você tem que limpar bem para chegar no cobre, deixar ele bem brilhante, porque às vezes fica resíduo e a solda ela não vai pegar mesmo. Depois que você raspou a trilha, onde vai ser efetuado o reparo, a recuperação na placa, nós vamos aplicar uma pasta. Essa pasta é a base de zinco, pasta para solda eletrônica. Nós precisamos aplicar essa pasta, porque a resina só do estanho, ela não vai ajudar às vezes a efetuar a solda aqui. Nós temos dois passos aqui que nós podemos efetuar a recuperação dessa placa. Por exemplo, se a trilha de cobre ela ficou bem junta, nós podemos chegar apenas com o estanho, limpa bem a ponteira do ferro, deixa bem limpa. Nós podemos chegar aqui, por exemplo, vamos achar um lugar aqui. Essa parte, nós podemos chegar apenas com o estanho e preencher com o estanho, tá? Olha, estão vendo, galera? Pode juntar, aproximar os componentes aqui. Só cuida para não deixar muito caroçudo. Ok, esse é um dos processos. Mas às vezes tem casos, pessoal, que você tenta aplicar solda. Vamos ver se aqui vai pegar. Olha, estão vendo? Você tenta aplicar solda, mas ela não pega. Em muitos casos ela não pega. Aqui ela pegou. Vamos ver aqui se nesse outro lado aqui ele vai pegar solda também. Se ele vai passar de uma região trincada para outra. Essa aqui é a questão, galera. Às vezes você tenta recuperar, mas às vezes a trinca ela tá muito longe. Por exemplo, aqui ó, ele ficou uma abertura, né? Eu consegui fechar, como vocês podem ver, aplicando o estanho eu consegui fechar. Mas tem muitos casos que você tenta, pessoal, tenta, não tem muita prática e você não consegue fechar aqui como se fosse um curto, né? Tá recuperando essa trinca. O que você vai fazer? Você vai pegar um jumper, eu recomendo ser fios rígidos, tá? Esse aqui é um fio de 20 AWG, esse é um fio rígido. Eu não recomendo fios moles, por exemplo, fios de fonte, como esses outros aqui. Eu recomendo ser fio rígido mesmo, que é para emular a trilha. Você vai pegar esse arame rígido e vai efetuar um jumper, por exemplo, aqui. Se no caso essa solda não pegasse, o que eu faria? Colocaria bastante estanho na ponta do meu ferro, estanharia ele, obviamente, né? Raspava primeiramente ele, passaria pasta à base de zinco, pasta para solda eletrônica, estanharia e viria aqui na trinca. Primeiro encheria de estanho aqui, onde eu desejaria soldar, e faria o jumper. A solda ela pegaria caminho com o jumper e preencheria todo o local.
Às vezes, quando acontece, por exemplo, em trilhas muito longas, que ele rompe assim, quebra bem longe uma da outra, eu recomendo você usar jumper. Aí você pode ir fazendo as contas. Por exemplo, aqui é a trilha de uma fonte de um reator, então vou utilizar um fio mais grosso, que é de 20 AWG. Já se for um circuito qualquer outro, eu posso usar um fio de 36 AWG. Se for um outro circuito ainda, eu posso utilizar fios mais finos. Então a gente vai utilizando conforme a trilha, conforme o tamanho da trilha. Geralmente em fontes aí eu teria que usar um fio mais grosso para conduzir mais corrente. E como vocês podem ver aqui, a nossa trilha já foi recuperada. Nós colamos e já recuperamos a nossa trilha. E para remover o excesso de pasta base de zinco, porque quem não sabe, a pasta base de zinco ela tem uma capacidade condutora. Então, se eu ligar aqui, certamente em alguns lugares onde ficou pasta entre meios dos circuitos aqui, positivo e negativo, ele vai fechar um curto. Eu venho com uma escovinha de dentes mesmo e faço uma limpeza no local. Posso usar álcool isopropílico ou qualquer outro solvente, ou até mesmo dar uma limpada assim, com uma escova bem limpa, que ele retira todos os resíduos, ok? Tem muitos técnicos que evitam fazer esse tipo de serviço porque pode ocorrer danos futuramente. E eles querem tirar o corpo fora, né, justamente para não ficar como o cara que fez um serviço mal feito, né, e mal falado. Tá, galera? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe que levantar, o like.